Porque todos nós somos pecadores. E o pior, a realidade, essa é a realidade, né? É que às vezes nós caímos em algumas situações de pecado duras. Não é qualquer pecadinho não, é aquele pecado assim que, meu Deus do céu, seria humanamente imperdoável. Aquele pecado que nós jamais imaginaríamos de nos encontrar nele. Aquele pecado que a gente sabe que as consequências são devastadoras na vida da gente. Infelizmente, pela nossa fragilidade, a nossa natureza humana ferida, muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. E qual é o salário do pecado? Qual é o salário do pecado? Qual é o salário do pecado? Muitas vezes nós nos encontramos nessa situação em que pecamos e pecamos feio, com consequências mortais na nossa alma e ao redor de nós. E nesses momentos, a única coisa que nós mais precisamos ouvir para existir um futuro para nós, para não entrarmos de vez no pecado, na morte e na infelicidade, é a misericórdia de Deus. É o perdão de Deus. É confiar que Deus é misericórdia. Os dois conceitos. Deus é o quê? Qual é o primeiro? Deus é? Deus me ama e me ama com entranhas. E Deus é fiel. Mesmo que eu seja infiel, Ele continua sendo fiel. Então, nesses momentos, quando você viver momentos duros, quando você se sentir no chão, massacrado, pisado, quando você pecou e pecou de novo, e como é que pode? Quando você se sentir nessa situação, quando você se sentir naquela situação, eu não tenho jeito mesmo. Quando esta frase cair na sua cabeça e no seu coração, eu não tenho jeito mesmo. Se lembre, você sim tem jeito, porque Deus é misericórdia. Nós somos pecadores, mas quando a gente olha a vida dos santos, a gente vê que eles também foram. E Deus deu um futuro de santidade para eles. Então, se nós somos pecadores, olhando a vida deles, nós podemos acreditar que há um futuro para nós. Veja bem, Francisco de Assis, está aqui São Francisco, né? Quem era São Francisco de Assis? Quem era? Antes, um burguês, impuro, se prostituía, vendido às riquezas, playboy, vida fácil. Não há um santo sem passado. Mas se lembrem, não há um pecador sem futuro. Aquele ali é Mateus. Quem era Mateus? Mateus, gente, era um ladrão. Mateus era um ladrão. Mas Jesus entrou na vida dele, preste atenção, e disse: vem, segue-me. E o ladrão virou São Mateus. A misericórdia atua assim na gente. Ou ela cura o pecado, ou é a própria misericórdia, como Nossa Senhora, que a concebeu, que ela foi concebida sem pecado, a preserva de todo mal. Se você na sua vida, às vezes a gente é assim. A gente olha alguém que está numa situação mais difícil do que a gente, e a gente diz: ah, mas como é que pode, fulano de tal, olha lá, o que é que está fazendo, tem vergonha não, tem vergonha, como é que pode? Bonito você, hein? Bonito, muito bonito. Eu quero dizer uma coisa para você: você é capaz de fazer pior do que ele. Você é capaz de fazer pior. Se você não fez, é porque Deus te sustentou. É a mão misericordiosa de Deus que te preserva. O Papa Francisco me chama muito a atenção. Toda vida que ele vai num presídio, e ele ouve uma história
daquelas cabeludas, escabrosas, de alguém que está preso, ele sempre termina com essa frase: porque não sou eu que estou aí? Porque eu sou capaz de fazer igual ou pior do que ele. Poderia ser eu que tivesse cometido esse pecado. Esse homem é um homem sábio. Porque eu quero dizer para você, você é capaz de coisas muito piores, daquelas que você abomina que outros cometem. Se você não faz, é porque Deus te preserva. É por pura misericórdia de Deus. Então você é candidato a ser santo. Porque não há um pecador que não possa se tornar, não possa ter um futuro de santidade. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, diga aí para ela, diga aí para ela o que eu vou lhe dizer. Não há um pecador sem futuro. Então você tem futuro. Você tem futuro. Qual é a porta que a misericórdia vai entrar para nos transformar? Sabe qual é o receptáculo da misericórdia? Sabe qual é o vaso que pode receber a misericórdia dentro de nós e pode nos transformar? Sabe qual é? O pecado. O nosso, o meu, o seu pecado. É isso mesmo. Presta atenção. Aí muitos dizem, que é isso? Isso daí não é heresia, não? Não, foi o Papa que disse, então morreu, não é heresia. Presta atenção, o seu pecado. Mas não é qualquer pecado, não. Não é qualquer pecadinho, não. Que não tem pecadinho, né? A gente sabe, né? A gente é que categoriza, mas o pecado é o pecado. Mas tem aquele pecado de raiz na sua vida. Aquele pecado que você se sente o mais miserável de todos os homens ou de todas as mulheres. Aquele pecado, aquela sua miséria. Porque a misericórdia, o que é? O coração de Deus na nossa miséria. O amor de Deus na nossa miséria. Então presta atenção a isso que é muito importante. Não é qualquer miséria. É aquela miséria que está lá dentro de você e que você não quer que ninguém saiba. Que você não quer mostrar para ninguém. Que você até maqueia de todo jeito. Aquela miséria onde você se sente mais humilhado. Meu Deus, como é que eu fiz isso? Essa daí. Mas você assim se encolhe todinho. Essa. Que a gente chama miséria moral. Aquela que você, num determinado momento da vida, escolheu mesmo. E escolheu errado. E errou feio. E caiu. E foi fundo. E que você ainda sente a dor no fundo da alma. É ali. Encontrar essa miséria. Ser honesto diante dessa miséria. Você não sabe o que isso pode, o efeito que isso pode trazer na sua vida. Reconhecer essa miséria. Encontrá-la. Sentir a dor dela. Não ficar colocando anestesiando, não. Reconhecer essa culpa. Fui eu que escolhi. Porque a gente é assim, a gente coloca, se justifica. Quanto mais doloroso é o nosso pecado, mais a gente quer diminuir a nossa culpa dele. E mais a gente se justifica para dizer ou que não é pecado ou que a culpa não foi nossa. Isso impede de você usufruir do poder da misericórdia na sua vida. Aí você é misericordiado. Deus lhe misericordia. Você vai ser alcançado pela misericórdia. É um ato de Deus. Deus lhe misericordia. Você se transforma em alguém misericordiado. E porque você foi misericordiado, você é capaz de misericordiar. Dar misericórdia para os outros. Felizes os misericordiosos, por quê?
Fraco, hein? Vamos repetir? Felizes os misericordiosos, por quê? Você é misericordiado e você começa a dar misericórdia. Que foi o que aconteceu aqui, ó, com o filho pródigo. O filho mais novo, ele viveu exatamente essa dimensão. Preste atenção. Ele desceu no mais fundo e soube reconhecer a sua escolha errada, o seu pecado mais profundo. E gerou essa dor que o fez voltar para a casa do pai. E quando chegou lá na casa do pai, ele não conseguiu nem sequer terminar a frase. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele saiu lá da pocilga, lá sujo, imagina, né? Todo lambuzado, todo sujo dos porcos, sujo, fedorento, lá na pocilga, depois não andou não sei quantos dias, imagina o suor, como diz lá no Nordeste, a nhaca, imagina, né? E depois de tudo isso, chega lá na casa do pai, e chegando lá na casa do pai, pai, pequei contra o céu e contra ti. E a surpresa, qual é a surpresa? O pai o abraça. Fedorento, sujo. O pai não diz, tá meu filho, vá tomar um banho e depois vem aqui para eu te misericordiar. Não foi assim que o pai fez. O pai vestiu ele, colocou um anel no dedo dele, fez festa com ele, todo sujo, mas banhado pela misericórdia de Deus. É assim que Deus faz conosco. Joga pelo amor de Deus. É o amor desconcertante, contínuo. É o amor sem limites, incondicional de Deus por nós, que mesmo tantas vezes nós o traindo, o pecando contra ele, ele continua a nos amar. E é esse amor que transforma, que muda, esse amor tem poder de mudar a nossa vida. E aí, diz Ezequiel 16, quando Deus diz, mesmo tu tendo cometido todos esses adultérios, mesmo tu tendo feito tudo isso, eu permanecerei fiel a ti. A gente recebe a misericórdia e o que acontece? Parece que ela vaza, não pela misericórdia, mas pela fragilidade. Mas Moisés, eu já me confessei, eu já me arrependi e caí de novo. Mas Moisés, eu me confessei, me arrependi, Deus me fez novo e puf, caí de novo. Aí a gente ouve aquela passagem de Pedro para Jesus. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? O que é que Jesus responde? Pedro pergunta, 7 vezes, Senhor. E o que é que Pedro diz? O que é que Jesus diz? Foi mal, hein? O que é que Jesus diz? Mais forte. O que é que Jesus diz? Se Jesus manda Pedro perdoar 70 vezes 7, é porque ele perdoa 700 vezes 70. Jesus perdoa sempre. Ele não se cansa de perdoar. Nós que nos cansamos de pedir perdão a Deus, nos lembra o Papa. Por quê? Porque esse cântaro furado tem que ser mergulhado muitas vezes no sangue de Jesus. Muitas vezes no sangue de Jesus. Muitas vezes. O ponto fundamental para nós. Nós precisamos deixar que a misericórdia de Deus nos alcance no mais profundo de nós.